Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso grupo de estudos da fé católica. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês e com as suas famílias. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a Quaresma. Qual é o sentido da Quaresma para nós católicos? Qual a importância da Quaresma nas nossas vidas? Então, a Quaresma é esse período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã. E além de ser comemorada por nós católicos, é também celebrada por outras religiões cristãs, como os ortodoxos, os anglicanos e também os luteranos. E a Quaresma, então, é esse tempo de preparação para o ciclo do Natal. E o nome Quaresma vem do latim, que significa o 40º dia. E a gente sabe que o número 40 tem um simbolismo muito forte na Sagrada Escritura. Então, a gente observa lá no Antigo Testamento, quando se menciona o número 40, lá em Moisés, no Monte Sinai, quando sobe ao Monte Sinai para receber do próprio Deus os 10 mandamentos, a lei do Senhor. Ele permanece, então, no Monte Sinai durante 40 dias. Na época de Noé também, quando acontece o dilúvio. Então, durante 40 dias, caem as chuvas e acontece, então, o dilúvio. E também durante 40 dias é o tempo que demora para que aquela terra que aconteceu o dilúvio possa secar e se tornar terra firme, para que eles possam então sair da arca. A saída do povo de Deus que era escravo no Egito para a terra prometida. Então aquele povo fica durante 40 anos no deserto, peregrinando, então em rumo à terra prometida de Deus, em rumo à liberdade, à libertação. E no Novo Testamento também nós temos menções do número 40. Jesus é apresentado no templo por seus pais 40 dias após o seu nascimento. Jesus também permanece 40 dias em jejum no deserto, se preparando para a sua vida pública. E nesse relato, desse período que Jesus estava no deserto, nós observamos também o demônio se aproximar dele, tentando Jesus também nesse período, porque sabia que ele estava se preparando para a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus queria, para anunciar o reino de Deus. Outra menção também no Novo Testamento em relação a 40, Jesus, após ressuscitar, ele permaneceu então durante 40 dias aparecendo para os seus discípulos, instruindo os seus discípulos naquele momento inicial da igreja, antes de subir para o céu, então enviar o Espírito Santo. Então, qual é o sentido do número 40 na Sagrada Escritura? Esse sentido de preparação, preparação tanto interior como exterior para o tempo oportuno da graça de Deus, para o Kairos, para o tempo da graça de Deus, para que aconteça em nós a graça de Deus, aquilo que é promessa de Deus nas nossas vidas. Então, o tempo quaresmal vai se iniciar na quarta-feira de cinzas e se estende, então, até o domingo de Ramos. Logo em seguida, nós vamos ter a semana que antecede a Páscoa, que é chamada, pela tradição da igreja, de Semana Santa. Então, a Quaresma é esse tempo de expectativa, de purificação, de conversão e que nos leva de volta para Deus. E esse tempo da Quaresma tem a duração de 6 domingos, sendo o último domingo, então, o domingo de Ramos. E na liturgia quaresmal, nós temos as cinzas como símbolo. No início da Quaresma é um símbolo importante,
A quarta-feira de cinzas é aplicada então sobre os fiéis as cinzas, demonstrando que a nossa vida é uma vida passageira. E nos convida então esse significado de nos convidar à penitência, à conversão. E ela é feita, então, essas cinzas é feita a partir dos ramos, né, que são levados pelos fiéis no domingo de Ramos do ano anterior. São então queimados e essas cinzas, então, são usadas na quarta-feira de cinzas. Então, faz-se sobre o sinal, sobre a testa, né, de cada fiel, o sinal da cruz, dizendo a fórmula, primeiro, né, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou então, a outra fórmula que é, porquanto és pó, e ao pó há de tornar. Então, durante a quaresma, a gente vai observar que nós não cantamos nem o hino de glória, nem o aleluia. E também não se usa flores no altar. Por quê? Porque é um tempo de recolhimento, de expectativa, de preparação, aí sim, para a grande festa de ressurreição de Jesus. E a cor litúrgica usada, então, no tempo da quaresma é o roxo, né? Com exceção do domingo de Ramos, que nós usamos, então, a cor vermelha. E a partir da quinta semana do tempo quaresmal, então, se cobrem as imagens da igreja. Por quê? Em sinal do jejum dos sentidos, dos olhos, né? Para a gente ficar nessa expectativa, na esperança da ressurreição de Jesus. Então, é o tempo mais rico, é o tempo mais profundo da nossa liturgia, é o tempo quaresmal, que é o tempo privilegiado da nossa conversão, é tempo de penitência, de escuta da palavra de Deus. Não que os outros tempos litúrgicos do ano também não devam ser, mas de forma mais assim forte nesse período da quaresma. Nós somos chamados para nos preparar para ressurgir com Jesus para a vida eterna. Então, a gente observa que é um tempo de penitência. E o que é penitência? A penitência são todos os atos que são oferecidos a Deus como expiação por nossos pecados. Então, fazem parte da penitência o jejum, a oração, a esmola, a abstinência, as vigílias, peregrinações. Tudo isso, né, entre outras coisas, são penitência. Então, a penitência interior tem várias formas. Mas conforme as Escrituras e os Santos Padres, eles insistem então em 3 formas básicas de penitência, que é o jejum, a oração e a esmola. E são atitudes que vão nos motivar a conversão do nosso coração. Então, o jejum é uma maneira de dominar o nosso corpo, de dominar as nossas inclinações, de fortalecer a nossa vontade para lutar, né, e conseguir vencer nas situações de tentações, para que a gente não caia em pecado. Então, existem várias formas de nós fazermos o jejum, né? Podemos, por exemplo, tirar uma refeição do dia, ou seja, eu não tomo café da manhã, né, e vou entregar o meu jejum na hora do almoço. Tem pessoas que não conseguem ficar sem o café da manhã, então tomam o café da manhã e vão tirar, então, o almoço, e vão entregar o seu jejum no final da tarde, como lanche. Então, existem várias formas diferentes de jejum. Tem o jejum também a pão e água, né? Só se come durante 24 horas pão e água, né? De preferência em momentos distintos, para que a fermentação do pão com a água não venha causar em nós dor de cabeças. Então, a gente observa, também tem o jejum de 24 horas, né? As pessoas ficam durante 24 horas sem comer nada, apenas bebendo. Então, existem diversas formas de jejum para nós adaptarmos de acordo com aquilo que é mais favorável à situação de vida, à nossa situação de saúde, para que a gente possa fazer. Então, existe também, além do jejum, a abstinência. Jejum e abstinência são coisas diferentes, né? Jejum, nós tiramos o alimento, ficamos um período sem nos alimentar, para que fortaleça em nós a nossa parte espiritual, para que nós possamos,
né, deixando a carne fraca, né, os desejos da carne, que é de alimento, de saciedade, para que a gente se fortaleça no espírito. A abstinência já é diferente. A abstinência é o ato de nós nos privarmos de alguma coisa que nós gostamos, ou também de algum alimento, com o objetivo também, o mesmo objetivo do jejum, do fortalecimento do nosso espírito, para que nós possamos nos aproximar de Deus. Então, nós podemos fazer abstinência de carne, né, de doce, de arroz, pessoas que gostam muito de arroz, televisão, celular, redes sociais, entre tantas coisas. A abstinência precisa ser uma coisa que eu goste, que me faz falta. Não adianta eu não gostar de jiló, por exemplo, quiabo, e fazer abstinência disso. Não tem valor nenhum. Então, precisa ser deixar de lado alguma coisa que eu goste de comer e fazer. Então, isso que é abstinência. Então, nós precisamos, né, ter essa maturidade de escolher realmente para fazer abstinência algo que nos faz falta, algo que nós sabemos que nos traz prazer. E são preceitos. O que são preceitos? São obrigações, né, nossa, enquanto cristãos, de fazer tanto jejum como abstinência. E segundo a nossa igreja, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, né, no mínimo, que nestes dias nós possamos escolher uma forma de jejum e também nos abster de carne. Então, a gente faz tanto na quarta-feira de cinzas quanto sexta-feira da paixão. Nós somos chamados a fazer jejum e nos abster de carne. E às vezes a gente se pergunta, por que carne? A carne está relacionada a banquete, a festa, além de ser um alimento que nos sustenta. Então, quando a gente deixa de comer carne, a gente tem uma refeição mais básica. Nós temos, então, essa capacidade, né, de ser mais espiritual, de fazer aquele sacrifício pelo reino de Deus, deixando de comer aquela carne. E aqui eu faço uma ressalva, né, sendo que nós precisamos fazer essa abstinência de carne, tanto na quarta-feira quanto na sexta-feira de paixão. Não adianta nada. Às vezes a gente não come carne, mas faz aquela bacalhoada, né, aquela peixada, moqueca. Tantas coisas gostosas. É pecado? Não é pecado. Não é pecado. Mas, será que isso é sacrifício? Que isso nos leva a pensar. Será que ali na sexta-feira da paixão comer aquela bacalhoada deliciosa é um sacrifício para nós? Então a gente precisa ter esse entendimento, né? A abstinência, o jejum, precisa ser algo que realmente venha me fazer falta para que tenha um valor espiritual. Eu tenho certeza, para mim, eu falando enquanto eu, Graciele, comer na sexta-feira da paixão uma bacalhoada, ou então na quarta-feira comer um peixe muito bem assado, bem temperado, não é sacrifício nenhum. Então a gente opta até por tirar também a carne branca, por tirar o peixe, o bacalhau, frutos do mar. Por quê? Porque isso não é sacrifício. Então nós tenhamos, né, essa sensibilidade de realmente não buscar aquilo que nos convém, mas buscar aquilo que é necessário para a nossa edificação, para a nossa santificação. Então, segundo o Código de Direito Canônico, né, todos os dias e tempos de penitência são, né, todas as sextas-feiras do ano e também todo o tempo da quaresma. O que significa isso? Então, nós precisamos fazer abstinência de carne e também o jejum todas as sextas-feiras do ano. A CNBB aqui no Brasil permitiu trocar essa abstinência de carne, né, de não ter carne na sexta-feira, para que a gente possa fazer uma obra de caridade, ou participe de uma missão. A gente pode fazer essa troca, mas nós somos convidados sim. Toda sexta-feira está fazendo jejum. Os católicos precisam ter esse hábito. É um hábito que a gente tem perdido, que as novas gerações não têm feito, mas nós precisamos ter o hábito de fazer o jejum e também a abstinência. Ou trocar então por uma ida à missa, para uma obra de caridade, aquilo que o nosso coração pedir. E a gente tomar muito cuidado com isso. O que está acontecendo? Quantos diretores espirituais têm orientado, né, aqueles que são conduzidos por ele, no tempo da quaresma, aos domingos, por não ser dia, né, de sacrifício, de penitência, a poder comer e fazer o que quiser.
Ou seja, às vezes a pessoa está ali sem comer carne, fica de segunda a sábado comendo carne e no domingo, porque é o dia do Senhor, ela simplesmente pode comer carne. Não é assim que funciona, né? Segundo o Código de Direito Canônico, todo tempo quaresmal é tempo de penitência, é tempo de abstinência. Por quê? Se a gente lembrar bem, né, a nossa referência é Jesus ali no deserto, se preparando para fazer a vontade de Deus, para começar a sua vida pública. Será que aos domingos ele saía do deserto e ia na cidade comer? Não. A gente sabe muito bem que ele permaneceu os 40 dias sem comer. Permaneceu em jejum. Então também, mais uma vez, mas se eu fizer isso é pecado? A gente não está falando só de pecado aqui. A gente tem que pensar além. A gente está falando de conversão pessoal. Então todo o período da quaresma, um período penitencial. Se eu fiz aquele compromisso, né, do jejum, da penitência de algo que eu gosto, a abstinência, eu preciso cumprir então, durante todo o período quaresmal, esse meu compromisso com Deus. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, a gente precisa observar. A gente falou aqui um pouco sobre o jejum, né? Das 3 formas de penitência que a igreja mais indica, que é jejum, oração e caridade. Então, nós falamos um pouco do jejum, aproveitamos para falar sobre a abstinência. E eu gostaria de falar também sobre a importância da oração. A oração tanto pessoal quanto a oração comunitária. Então, nós precisamos criar na nossa vida, nesse tempo, uma rotina de oração, com horários adequados, conforme aquilo que nós vivemos, não só pessoal, como também por toda a nossa casa, com a nossa família. É um tempo propício para essa oração em família, nossa oração espontânea. A gente pode também utilizar a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus que vem nos alimentar espiritualmente. Quanto é importante a Eucaristia, quanto mais eu puder participar da Santa Missa, comungar Jesus, que é aquele que nos sustenta, aquele que nos dá a força para seguir. Nós precisamos também ter o hábito de rezar o Santo Terço. Tantos roteiros, eu vou até deixar depois nos comentários, roteiros de leitura bíblica, de orações para a quaresma, fazer a via sacra, a confissão é importantíssima, fazer um bom exame de consciência, para que nós possamos confessar bem, para nos preparar para o domingo pascal. E por último também, a esmola, a caridade. A quaresma, a gente precisa entender que a quaresma tem essa dimensão, tanto penitencial, de revisão interior, de transformação, mas também de amor. Esse amor concreto ao próximo, aquele que precisa, aos necessitados. Então nós precisamos buscar ajudar os nossos irmãos com alimentos, roupas, remédios, aquilo que é necessário. Às vezes a gente se afasta daquelas pessoas que têm o costume de reclamar demais, de ser melindrosa. Então é um exercício que nós façamos nesse tempo de quaresma. Escutar quem precisa de nós, quem precisa desabafar. Tudo isso são formas de caridade, que a gente ajude o próximo. A gente precisa ver Jesus naqueles que estão necessitados do nosso lado, como forma de exercitar o nosso amor fraterno. Nós precisamos, Jesus mesmo resumiu, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo também. Então nós precisamos exercitar esse amor fraternal. Algo de concreto precisa ser feito, essa ajuda. Então aquilo que eu farei também de abstinência, essa quaresma, que não seja guardado em casa. Por exemplo, se eu vou deixar de comer carne, que eu não guarde essa carne em casa para voltá-la a comê-la. Às vezes até com gulodice, quando acaba a quaresma, no domingo de Páscoa. Então esse alimento que eu vou retirar da minha rotina, que eu faça a doação dele, que eu propicie para aqueles que não têm nada para comer muitas das vezes. Então nós precisamos desenvolver também nesse período, como eu falei antes, não só agora, mas no ano todo, de preferência, começando agora, essa caridade, esse ajudar aquele que está próximo de nós. E observar que a quaresma, então, é esse tempo favorável para a nossa renovação. Nós precisamos deixar de lado o homem velho que habita em nós, que se deixa levar pela concupiscência, por todos os desejos da carne, e viver, então, como homens e mulheres renovados, orientados pelo Espírito Santo. É um caminhar que nós fazemos para encontrar com Jesus. É encontrar com Ele de uma forma diferente. Pessoas transformadas.
Então também a quaresma é um tempo de perdão e de reconciliação com o irmão. Porque não tem sentido nenhum eu fazer jejum de comida se eu não consigo, né, deixar o meu coração aberto para o meu irmão. Se eu ainda consigo guardar mágoa, rancor. A conversão precisa ser completa. Né? Nós precisamos limpar toda a casa para receber Jesus, não apenas alguns cantos. Então precisa ser feita na nossa vida uma reflexão. Como anda o nosso caminhar? Como anda, né, o meu coração, o que eu tenho guardado ali dentro? Para que realmente nós permitamos que Deus venha agir, transformar naquilo que é necessário para que nós nos tornemos pessoas melhores, mais convertidas, mais orientadas pelo Espírito Santo. E eu gostaria de deixar então algumas dicas para que nós possamos viver bem esse tempo quaresmal. Primeiramente, né, intensificar as nossas orações. Né? Criemos momentos de orações. Quando nós temos vontade, e principalmente nos momentos que nós não temos vontade de estar em oração. Porque aí está o sacrifício, de mesmo a vontade não querendo, a gente ter essa consciência de que nós precisamos. Então, que a oração seja intensificada na nossa vida, na nossa família. Né? Uma oração não só de quantidade, mas de qualidade. Tenhamos tempos de falar com Deus, mas de ouvir aquilo que Ele quer nos dizer também. Escutar a palavra do Senhor. Como é importante a leitura da Bíblia. Né? Nos alimentar diretamente da fonte. Então, é muito importante. Né? Segunda dica, não deixemos de fazer o nosso jejum e abstinência. A gente não faz jejum e abstinência para Deus. A gente faz para que nós possamos melhorar enquanto cristãos. Então, é necessário. Então, desde agora, já vai escolhendo aí qual vai ser o tipo de jejum que você vai fazer, os dias de jejum. Todas as sextas são obrigatórias, mas pode escolher um outro dia também. Qual vai ser sua abstinência? Será que vai ser de alimento? Doce, carne? Será que vai ser de TV? Será que você tem estado muito apegado à rede social, internet? Abstinência de fofoca? Todas as vezes que uma pessoa chegar para contar alguma coisa perto de você, você pedir licença. Muitas coisas que podem ser melhoradas na nossa vida. É momento de refletir. O que vai me doer mais? O que eu preciso ser transformado nessa quaresma? A partir daí, então, que nós vamos escolher. Quais alimentos, quais coisas nós vamos nos abster, ou seja, nós não vamos fazer nessa quaresma para que aconteça em nós um crescimento espiritual. Importantíssimo. Terceira dica, confissão. Que durante esse momento de maior oração, intensidade das nossas orações, nós possamos também fazer um bom exame de consciência e fazer uma boa confissão. Deixar para trás um homem velho, deixar para trás as situações de pecado e pedir que Deus nos fortaleça para romper com esse pecado, para ser mais de Deus, para ter mais consciência cristã, caridade, mais uma vez lembrando a necessidade de ajudar o outro naquilo que é necessário. Às vezes vai ser uma carona que a gente vai precisar dar, trocar um curativo, pequenas coisas, tanto nas pequenas quanto nas coisas maiores, tudo isso é caridade. É aquele momento que nós tiramos para ter um zelo com aquele irmão naquilo que ele precisa. Nós precisamos exercitar, principalmente se isso nos tirar da nossa situação de comunidade. Aí o valor é maior diante dos olhos de Deus. Por uma coisa que às vezes eu não estou tendo tempo ou não estou querendo, e eu tiro tempo para aquilo, para dedicar ao meu irmão. É importante as obras de caridade na nossa vida. Também, por último, ter moderação. Então é um momento que nós precisamos também nos privar da situação de conforto. Cuidado com aquela situação de ficar deitado o dia todo, ou vendo televisão o dia todo, fazer só as coisas que nos dão prazer. Por quê? Porque isso vai gerar em nós preguiça espiritual. Então, nós tenhamos o hábito, por exemplo, não rezar deitado na cama. Nós precisamos rezar sentados, no mínimo nesse tempo, ajoelhados, de pé, aquilo que for mais sacrifício para nós, a gente buscar a fazer, para acostumar o nosso corpo com as privações,
Porque senão nós temos essa tendência de só buscar aquilo que nos dá prazer. E não pode ser assim. Se a gente começa a preparar o nosso corpo para situações de dificuldade, nós vamos ter mais força de vontade quando acontecer realmente uma tentação que vai nos levar a pecar, e nós vamos conseguir vencer essa tentação, porque nós ensinamos o nosso corpo que nós precisamos também passar por momentos de adversidade. E que nós possamos, nesse tempo também, pedir a Deus que nos dê mais amor às cruzes que nós precisamos carregar nas nossas vidas. As nossas dificuldades, muitas vezes situação de dificuldade financeira, doença, né? Quantas coisas, problemas acontecem na família, que nós possamos, ao olhar para situações de problema na nossa casa, ver ali o rosto de Jesus, unir ao sacrifício que Jesus fez por cada um de nós na cruz. Não ficar remoendo, lamuriando, mas agradecer a Deus por essa oportunidade de sofrer com Ele, assim como Ele sofreu um dia por nós na cruz. E que nós possamos viver essa quaresma da melhor forma possível. Não deixemos que essa quaresma seja como outra qualquer na nossa vida. Não percamos esse tempo oportuno de conversão, de transformação, e lembrando que é uma batalha espiritual contra nós mesmos, contra as nossas vontades, os nossos desejos e inclinações, e também contra o demônio, porque ele coloca tentações na nossa vida para que a gente venha pecar por decisão própria. Então, que nós possamos nos revestir, né, com o Espírito Santo, com o poder de Deus sobre as nossas vidas, com a nossa dignidade de sermos filhas e filhas do Senhor, para que nós possamos passar bem essa quaresma, para que nós possamos ter uma quaresma santa e possamos sair ainda mais convertidos, né? Que nós possamos realmente, ali no domingo de Páscoa, morrer para situações de pecado na nossa vida e ressurgir como pessoas novas, caminhando ao lado de Jesus. Amém? Lembrando que uma quaresma bem vivida faz diferença sim na nossa conversão. E eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana, um abençoado início de quaresma, quarta-feira de cinzas. Lembrando que é preceito participar da Santa Missa, né? Não esqueça também do jejum, começa a partir de quarta-feira de cinzas o jejum, a sua penitência. Lembrando da sexta-feira, que é dia de jejum, né? Escolha um jejum para fazer, escolha a sua penitência, e que nós possamos confiar na graça de Deus, que permanece ao nosso lado em todos os momentos. Amém? Sejamos todos selados e abençoados em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.